Certo, então agora a gente vai aprender a calcular, a trabalhar uma tabela de frequência quando nós tivermos uma quantidade maior de valores. Como essa, nós temos as idades de 40 alunos aí, uma pesquisa. Então, colocar aqui a idade, colocar uma tabela simples, demora muito, dá muito trabalho. Colocar aqui quem tem 160, quem tem 161 de altura, colocar cada uma das alturas que aparecem aqui vai demorar muito, vai ficar uma tabela muito grande. Então, por isso, nós vamos precisar organizar uma tabela de frequência em intervalo de classe. A primeira coisa que a gente sugere é que seja feita uma organização em rol. Aqui as alturas estão aleatórias, aqui elas ficam em ordem crescente. Então, a partir dessas informações aqui, nós organizamos uma tabela como essa. Uma tabela onde eu vou agrupar os valores de 150 a 154, de 154 a 158, de 158 a 162. Percebam que o intervalo aqui está de 4 em 4, de 150 para 154, mais 4, então, está de 4 em 4. Porque está de 4 em 4 tem todo um processo de cálculo para eu poder saber que aqui eu vou ter que agrupar de 4 em 4. Não é, eu quero agrupar de 10 em 10. Não é assim. Esse símbolo, são intervalos e eles vão indicar se o número pertence à contagem ou não. Quando eu tiver somente um traço, por exemplo, de 2 a 5, quer dizer que nem o 2 nem o 5 entra na contagem. Digamos que eu atendi alguns pacientes com idades de 1 a 10 anos. Com as idades aqui. Então, quando eu agrupo de 2 para 5, quer dizer que eu só vou colocar na contagem quem tem 3 e 4 anos. Nem o 2, nem o 5 entra na contagem, porque o intervalo aqui ele é aberto para a direita e para a esquerda. Não inclui os valores nem da direita nem da esquerda. Caso eu tenha um traço para o 2 e aberto para o 5, eu digo fechado para o 2 e aberto para o 5. Quer dizer que eu vou contar aqui quem tem 2, 3 e 4 anos. Não conta para quem está aberto. Se eu tiver um traço em ambos os lados, direita e esquerda, eu vou contar com 2, o 3, o 4 e o 5. Se eu tiver do 2 para o 5, aberto assim, eu conto com 2, mas não conto com 5. Se eu tiver 2 aberto para o 2 e fechado para o 5, eu não conto com 2, com 3, com 4 e o 5. Então, onde tiver esse tracinho aqui, quer dizer fechado, que o número ele vai fazer parte da contagem. Então, vamos aprender agora como organizar uma tabela desse tipo. Eu venho aqui com outro exemplo, a distribuição de frequência em intervalo de classe, sem intervalo de classe, que é essa daqui. Então, é como se eu tivesse aqui a idade dos 40 sócios, do exemplo que eu passei na aula passada até. Esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, a idade de 40 sócios de um clube de uma determinada cidade. Então, as idades, 41, aí eu vou contar quantas pessoas têm 41 a partir da pesquisa que foi feita, quantas pessoas têm 42. Como são muitas idades, olha como a tabela fica grande. Então, em vez de fazer assim, a gente vai preferir trabalhar ela em intervalo de classe, como estamos mostrando aqui. Essa é uma tabela de frequência simples, essa é uma tabela de frequência com intervalo de classe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é saber como que eu vou agrupar esses dados. Então, cada linha dessa representa uma classe, que nós vamos chamar de K. A classe é chamada de K. Então, quantas classes eu vou ter em cada tabela? Depende da tabela. Então, aqui eu tenho 5 classes, 5 linhas. Cada linha dessa que contém essas informações é chamada de classe. Então, o primeiro passo para a construção de uma tabela em intervalo de classe é descobrir o K, que é a quantidade de classes.
Então, como que eu descubro esse K? Observem aqui. Para o valor de K, se eu tenho de 1 a 50 valores, 50 idades, 50 salários, 50 alturas, eu vou simplesmente tirar a raiz de N, que é a quantidade de dados da pesquisa. Se eu fiz uma pesquisa com 20 pessoas, eu vou pegar e vou tirar a raiz de 20, porque eu vou ter 20 idades. Então, eu vou tirar a raiz de 20. Se eu fiz uma pesquisa com 48 pessoas, eu vou tirar a raiz de 48 para descobrir a quantidade de classes. Se eu fiz uma pesquisa com 50 pessoas, eu vou tirar a raiz de 50. Se eu fiz uma pesquisa com mais de 50, eu vou usar essa fórmula aqui. K igual a 1 mais 3,3 vezes log de N. Então, eu só uso essa fórmula quando eu tiver valores maiores que 50. Aqui eu tenho 20 pessoas, 20 valores. Então, eu vou apenas tirar a raiz quadrada de 20, porque 20 representa N e N é menor que 50. Tirando a raiz de 20, pode ser na calculadora, dá 4,47. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos arredondar, porque eu estou procurando a quantidade de linhas, então eu preciso ter um número inteiro. 4,47 nós vamos arredondar para um inteiro mais próximo, ou um inteiro maior. Então, eu vou arredondar para 5. Esse 5 quer dizer o quê? Que eu vou ter 5 linhas aqui na minha tabela, como eu já sabia, como vocês já tinham percebido. Então, aqui as classes, eu tenho 5 classes. 1, 2, 3, 4, 5 classes. Depois de descobrir a quantidade de classes, a gente vai descobrir agora, só são 2 procedimentos. O primeiro, que é encontrar a quantidade de linhas, que são as classes, e o segundo procedimento é calcular o intervalo de classe. Aqui, de 41 a 45, aumentou 4. Então, aqui foi de 4 em 4, 41 mais 4, 45 mais 4. Então, para eu agrupar de 4 em 4, de 10 em 10, de 2 em 2, eu preciso também fazer um outro cálculo, que vai ser o seguinte, para eu fazer o outro cálculo, tá aqui. Eu vou calcular primeiro a amplitude total, que é o valor máximo menos o valor mínimo. Depois de calcular a amplitude total, eu vou calcular H, que é a amplitude do intervalo de classe. Que eu vou pegar esse AT e dividir por K que eu acabei de encontrar. Eita, professora, que difícil. Não é difícil, preste atenção. Então, agora eu vou saber como é que eu vou agrupar os valores. Aqui eu tinha 41, 42, 43, 44, 45. O que que eu fiz? Eu agrupei do 41 ao 44, coloquei aqui. Depois eu agrupei do 45 ao 49, que até aqui. E coloquei aqui. Então, eu agrupei de 4 em 4. Mas como que eu agrupei de 4 em 4? Eu tive que fazer um cálculo para saber que eu tinha que agrupar de 4 em 4. O primeiro cálculo é encontrar K. Se for N menor que 50 ou igual, eu tiro a raiz. E agora eu vou calcular a amplitude total, que é chamado de AT. Segundo passo, calcular a amplitude total. Eu vou pegar a maior idade que apareceu, o maior valor que aparecer, nesse caso é 60, menos o menor valor que aparecer, que foi 41. Cada exemplo vai ter um valor diferente. Então, aqui eu vou subtrair 60 de 41, que dá 19. Então, AT, amplitude total, é igual a 19. Aí você vai guardar essa informação. Depois de calcular o AT, nós vamos agora calcular o H, que é a amplitude do intervalo de classe. A gente vai descobrir como que eu encontrei que é 4. Por que que é 4? Então, é isso que nós vamos descobrir agora. AT é a amplitude total, H é a amplitude do intervalo. Então, eu vou pegar o AT e vou dividir. Vou pegar o AT e vou dividir por K, que eu já sei, que eu calculei,
de início. Então, quanto é AT? AT é 19. Quanto é K? É 5. Então, eu vou pegar e dividir 19 para 5. 19 dividido para 5 dá 3,8. 3,8 a gente vai arredondar também. E nós vamos arredondar para o primeiro inteiro, que é 4. Então, esse 4 é aqui, de 41 a 45. Então, agrupamento de 4 em 4. Certo, calculei K, calculei AT e calculei H. Agora, eu sei que a tabela tem 5 classes, que é K, e vai ter de 4 em 4. Então, eu olho aqui, qual é a primeira idade? 41. Aí, eu coloco 41 a 45. Porque de 41 mais 4 dá 45. Aí, como eu deixei aberto para o 45, eu vou iniciar a segunda linha com o 45 de novo. Geralmente, a tabela a gente vai construir sempre com esse intervalo aqui. Aí, ó, como eu deixei aberto para o 45, aqui eu coloco de 45 mais 4, 44. 44 mais 4, 53. 53 mais 4, 57. E 57 mais 4, 61. Agora, eu vou para o processo de contagem. Quantas pessoas têm de 41 anos a 44? Lembra que eu disse que esse número aqui, quando ele não tem o traço, ele não entra na contagem? Pois é. Então, aqui 41, 42, 43, 44. Eu vou contar só as pessoas que têm essa idade aqui. Aqui dá 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui 3 pessoas têm 41 anos. Então, contei, são 7 pessoas. Quantas pessoas tem de 45? Não é 49. Eu tenho que contar sempre antes do 49, porque está aberto para ele. De 45 a 48. Então, aqui eu tenho 3 pessoas, porque ninguém tem 48 aqui nessa pesquisa. De 49 a 53. 49 não entra, porque não tem 49 anos aqui, mas tem 50. Então, aqui, ó, quem tem 50, 51 e 52 anos. Quem tem 53 anos não entra na contagem, nem tem gente que tem 53. Mas por que eu coloquei 53? Porque pelo procedimento que eu fiz, eu tenho que agrupar de 4 em 4. Então, independente se tem alguém com 45 ou não, eu tenho que colocar aqui. De 49 a 53 são 4 pessoas. De 53 a 57, ninguém tem 53. Então, eu vou começar de 54. Só uma pessoa tem 54, ou 55, ou 56 anos. Só uma pessoa tem 54. E de 57 a 61, não tem a idade de 61, só foram 5. Então, tá aqui, totalizando 20 pessoas. Aí, agora, a gente vai depois complementar com porcentagem, que é a frequência relativa. Por enquanto, era só essa organização aqui. Agora, vamos fazer mais um exemplo. Aqui foi o mesmo que eu acabei de fazer. Vamos fazer esse aqui de novo. Esse aqui é o mesmo que eu acabei de fazer. Não, esse aqui é outro. Eu fiz um outro. Esse aqui é o inicial, do exemplo inicial. Então, aqui, as estaturas de 40 alunos de uma escola estadual estão dispostas na tabela. A tabela é para ficar assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Aqui os dados são muitos. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou precisar colocar aqui a variável. Esses dados se referem a quê? A altura, frequência absoluta e frequência relativa. Vou colocar aqui preto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar K. Quantas linhas eu vou ter na minha tabela? Quantas classes? K são classes. Primeira coisa, são quantos dados? 40. Ah, beleza, se é 40, eu vou só tirar a raiz de 40. Se fosse 80, eu iria calcular o log. Depois a gente vai ver um exemplo com log. Calculando a raiz quadrada de 40, vai dar 6,32.
Raiz quadrada de 40 dá 6,32. Arredondando, nós vamos ter 6,32, nós vamos arredondar o 6,32. Está mais próximo do 6 ou do 7? Está mais próximo do 6. Então, arredondando aqui, vai dar 6. 6 classes, quer dizer que aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para colocar os dados. A última aqui sempre é para o total. Então, a primeira coisa que nós descobrimos foi a quantidade de linhas. Depois de descobrir K, eu vou descobrir AT, que é a amplitude total. A amplitude total é só você pegar o maior valor menos o menor valor. O maior valor que nós temos aqui é 173. 173 menos o menor valor, 150. 173 menos 150 é igual a 23. Pronto. E a terceira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar o H. Eu vou agrupar. A menor altura é 150. Eu vou agrupar os 150. Aí eu coloco fechado para ele. Até que número é isso que eu estou procurando, que é H, que vai determinar isso. Eu vou agrupar do 150 ao 154, do 150 ao 156, é isso que eu estou calculando. Primeira coisa, eu descobri que eu vou ter 6 linhas. Segunda coisa, amplitude total, maior valor menos o menor valor. E o H é só eu pegar o AT e dividir por K, para eu encontrar o H. Então, H vai ser, quem é AT? Eu encontrei 23. Quem é o K? 6. Então, eu vou dividir 23 para 6. Tá 3,8. 3,8 eu vou arredondar e vai ficar 4. Então, esse 4 quer dizer o quê? Que eu vou agrupar de 4 em 4. Tá no 150 mais 4, 154. Aí, agora, eu terminei com 154, aí eu venho para cá. 154. Do 154 ao 158. Do 158, 158 mais 4, 162. Só é um pouco demorado, porque a minha canetinha demora. 162. Do 162... mais 4, 166. Do 166 ao 168, independente se tem essa altura aqui ou não, eu sempre vou fazer de 4 em 4. 166 a 168. E de 168 a 172. Do 168. Deixa eu ver aqui, 150. Aqui tá errado. 166 mais 4 dá 170. E aqui vai ser do 170 ao 174. Olha, independente se tem a altura de 174 ou não, eu coloco aqui porque eu tenho que agrupar de 4 em 4. Agora, vamos calcular a frequência absoluta, que é eu saber quantas pessoas tem de 150 a 154, lembrando que esse não conta. Então, aqui,
150 a 54, só 4 pessoas, frequência absoluta. O 154 não entrou, ele só vai entrar aqui na segunda linha. Do 154 ao 158, olha a quantidade de pessoas. Por isso que é bom em rol, porque fica bem mais fácil contar. 154 a 158 dá 9 pessoas. Do 158 ao 162, olha aqui a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pessoas. Do 162 ao 166, tudo isso, dá 8 pessoas. Do 166 ao 170, 4, 5. Ali tá a barrinha aqui, não dá para ver. E do 170 ao 174, 3 pessoas. Totalizando 4 mais 9, 13. 13 mais 11, 24, mais 8, mais 5, mais 3, 40. Que foi exatamente o que a questão nos dizia. 40 clientes. Agora é só calcular a frequência relativa, lembram? Vou calcular a porcentagem de cada um desses intervalos. Do 4, eu vou pegar o 4, dividir por 40, e o resultado eu multiplico por 100. 4 dividido por 40 vai dar 0,1. 0,1 vezes 100 corresponde a 10%. Então, isso aqui representa 10%. Eu não vou colocar aqui os vezes 100, porque não cabe. Aí, agora, eu vou pegar o 9 e dividir por 40. O processo de construção é sempre o mesmo, tanto da frequência absoluta quanto relativa. O que vai mudar é só o intervalo de classe de uma tabela para outra. 9 dividido para 40 dá 0,225. Isso aqui, quando eu multiplicar por 100, vai ser igual a 22,5%. Onze dividido para 40, vou colocar logo aqui o valor, vai dar 0,275. Estou trabalhando com 3 casas decimais. Quer dizer que depois da vírgula eu estou dividindo até 3 valores. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, vai dar 27,5. Agora eu vou pegar 8 e dividir por 40. Vai dar 0,2, que representa 20%. Dava para saber sem nem fazer o cálculo, porque 4 de 40 é 10, então 10%, então 8 de 40 vai dobrar, que vai dar 20%. 5 de 40, 5 dividido para 40, dá 0,125, que vezes 100 vai dar 12,5. E 3 de 40 vai dar 0,075. Ficou um pouquinho bagunçado aqui. Quando eu multiplicar por 100, vai representar 7,5%. Agora, vamos ver o total da porcentagem. 10 mais 22,5 mais 27,5, que são as porcentagens, mais 20, mais 12,5, mais 7,5. Deu 100% exato. Então, aqui nós temos a construção de uma tabela de frequência com intervalo de classe. Aí, nós temos mais 2 exemplos para fazer. E eu vou encerrar com esse exemplo aqui. Eu
Vou passar esses exemplos para vocês fazerem em casa, levarem na próxima aula para a gente corrigir, ver se vocês realmente entenderam. E vou finalizar agora com esse exemplo. É o mesmo que nós acabamos de fazer. Olha as porcentagens aqui. Aí nós vamos ter as frequências acumuladas, que depois eu vou ampliar para vocês essa tabela. Por enquanto, não. Eu vou encerrar com esse exemplo aqui. Como a partir de uma tabela nós poderemos contextualizar todo um processo de pesquisa, todo um trabalho. Então, a partir dessa frequência, dessa tabela de frequência, que é a mesma que eu acabei de construir, só que amplio aqui com essa frequência acumulada. Conhecimento dos vários tipos de frequência nos ajuda a responder muitas questões com relativa facilidade com os seguintes dados. Quantos funcionários têm estaturas entre 154, inclusive 158? Então, quantos funcionários têm essa estatura? Entre 154, incluindo 158. Tá bem aqui, ó. 9 funcionários têm a altura entre 154 e 158. Qual a porcentagem de funcionários cujas estaturas são inferiores a 154? Inferiores a 154 tá aqui, ó. Porque o 154 não entrou na contagem. Então, aqui a porcentagem está aqui, 10%. Letra C, quantos funcionários têm estatura abaixo de 162? Abaixo de 162 é tudo isso aqui. Então, vai dar 4 mais 9, 13, 13 mais 11, 24 funcionários ao todo. Então, uma tabela de frequência, ela vai nos dar inúmeras possibilidades, tanto de enriquecer a minha pesquisa, como também de responder a vários questionamentos. Vou encerrar por aqui a nossa aula. Vou encaminhar uma lista de questões para vocês treinarem, para a gente corrigir na próxima aula. Então, até lá. Boa noite para vocês.